Bem, pessoal, chegou a hora então de começarmos a ter um contato um pouco maior com o modelo de dispersão propriamente dito. Começamos com um modelo bem simples, modelo tipo box ou caixa, na tradução aí para o português, né? Então vamos dar uma olhada o que esse modelo analisa do sistema de dispersão atmosférica. Recupero aqui o nosso equacionamento básico, né, de um balanço de massa, onde nós temos entrada mais geração igual a saída mais acúmulo. Essa nossa equação vem lá de fenômenos de transporte, de outras disciplinas que trabalham com as equações de conservação. Então, nós temos um equacionamento proposto, que seria uma determinada taxa de entrada de uma espécie, né? No caso aqui um poluente no volume de controle. Pode ocorrer uma geração ou desaparecimento, né? O consumo da espécie no volume de controle, uma determinada taxa de saída e a possibilidade de acúmulo, que é o regime transiente. Esse sistema considera uma região retangular em torno do ponto de emissão. Aqui no caso apresenta uma cidade e nessa região haverá a geração de uma determinada emissão. O que nós precisamos? Precisamos de um sistema de coordenadas, conforme apresentado no esquema, e é lógico que ele tem as suas dimensões, né? Comprimento, largura, altura, e isso faz com que nós determinemos então o box, a caixa que envolve o nosso ponto de emissão, né? Essa região aí, uma região retangular, né? Ela tem as dimensões definidas e para modelarmos esse sistema, nós temos algumas considerações que eu apresento para vocês. Uma delas é, e isso vai acontecer no modelo que nós vamos ver a seguir, que é o modelo de Gauss, uma direção preferencial do vento, né? Essa direção, ela, lógico, ela ocorre na direção X e tem uma área transversal definida pela coordenada y e z, certo? Isso é uma questão que vai se repetir também em outros modelos, uma direção preferencial do vento. Então, algumas considerações. Claro, já mencionado anteriormente, a cidade é um retângulo, né, com dimensões W e L, com um dos lados paralelo à direção do vento. É o que eu acabei de mencionar ali. Esse paralelismo se dá na direção X. Vamos a algumas outras considerações. A turbulência atmosférica provoca a mistura completa dos poluentes até a altura H. E não existe mistura acima desta altura. O que significa isso? O nosso sistema ele fica confinado nesse nosso volume de controle. A turbulência é forte o suficiente para garantir a concentração uniforme a jusante e a montante da cidade. Aqui eu coloquei meio forçado para dar uma descontraída aí, né? Claro, nós podemos ter uma emissão aérea situada, por exemplo, no centro do nosso volume de controle, né? Porém, como existe uma velocidade preferencial do vento na direção X, nós sabemos que na prática, né, na realidade, não, essa emissão ela não retorna para o início, para a coordenada inicial ali do volume de controle. Mas nós entendemos que existe uma distribuição, né, para a simplificação do modelo e para uma primeira estimativa dessa diluição, nós colocamos que existe, então, uma distribuição uniforme dessa concentração
da emissão, isso seria aquela paralelismo com o CSTR, né, com o reator CSTR. O vento sopra na direção x com velocidade u constante, independente do tempo. Sabemos que existe uma variação devido à meteorologia, que nós já analisamos, né? Existe essa variação da velocidade com o tempo. Então, também é uma simplificação que nós usamos. Podemos usar essa simplificação para um determinado intervalo do tempo, ela se aplica, né? Lógico que quando nós aumentarmos esse intervalo de análise do modelo, ela não se sustenta, né? Então, a localização e a elevação a elevação acima do solo, a localização da emissão, também ela é definida, tá certo? Então, precisamos desses dados aí. A concentração em x igual a zero é constante e igual a B, o background. O que seria isso? Quem lembra ali de fenômenos de transporte 3, por exemplo, na transferência de massa, essa concentração ela pode ser igual a zero, certo? Quer dizer, o ar que entra no volume de controle, ele pode ter uma concentração da emissão, né, nula, perfeito? Mas se houver, nós temos a consideração que esse valor ele é constante, certo? Ele não tem não existe uma função temporal ou espacial dele. A taxa de emissão de poluentes na cidade, dada pela letra Q, né, gramas por segundo, e aí, claro, pode variar essa unidade da concentração, microgramas por segundo, mas aí nós temos que fazer o devido acerto das unidades. Normalmente ela é fornecida como gramas por segundo metro quadrado, certo? E aí nós temos a apresentação da área, que é a área transversal ao escoamento, que é o fluxo na direção x. Sem entrada ou saída de poluentes pelo topo, nem através dos lados paralelos à direção do vento. Então, é assim, o gás fica confinado, né, nesse volume de controle, e ele, a área de saída é a área oposta à sua entrada, certo? Não existe a saída pela lateral do retângulo que nós definimos e nem pela parte superior nem inferior, certo? E, finalmente, sem termo de remoção no modelo, é aquele nosso termo reativo. Então, vejam, é um modelo bem simplificado, com várias considerações, mas é importante nós entendermos cada uma delas, que ela é a nossa metodologia de trabalho já desde a nossa linha aí de formação em fenômenos de transporte, né? Então, recuperando aqui, apenas para enfatizar algumas questões, sem o termo de geração, né, a vazão, então, da emissão, ela pode ser tratada como criação ou como um fluxo entrando pela base inferior, certo? Em qualquer situação, a solução do modelo será a mesma, né? Nós temos que ter a compreensão que ou estamos tratando como entrada ou como um termo de geração, né, na base do nosso volume de controle. Isso é uma particularidade do modelo que, se nós sugerirmos, por exemplo, que existe geração, na verdade, o trabalho matemático ele é semelhante das duas maneiras, né? Desde que nós tenhamos uma taxa de emissão, né? Com relação ao acúmulo, o regime permanente, perfeito? Ora, com esse equacionamento, nós temos que a taxa de entrada é igual à taxa de saída, perfeito? Lembrando que, se nós quisermos considerar o termo de geração, ele entra neste termo aqui como uma entrada no volume de controle. O que seria a entrada? Então, a entrada é dada por uma determinada velocidade,
que pode apresentar uma concentração background, né? Uma concentração da emissão da espécie que nós estamos trabalhando, mas, lógico, o termo que seria a emissão. Por isso que ela é tratada aqui como, nós entendemos que ela é uma geração, mas ela é tratada como um termo de entrada no nosso modelo. Ora, a saída, ela se dá na face oposta da área transversal ao escoamento, na direção x, é a área multiplicada pela concentração e pela velocidade, certo? Essa já é a concentração do modelo. Então, semelhante ao CSTR, perfeito? Bom, com o equacionamento devidamente colocado em relação às equações anteriores, nós chegamos no valor da concentração, né? Que será justamente aquela concentração de entrada, né? Lá na face inicial do nosso sistema de coordenadas, mas o que está sendo gerado, ou no caso uma entrada, por exemplo, considerada na base inferior do elemento de volume, né? Dada então por esse segundo termo da equação. E a concentração em gramas por metro cúbico, ou se nós usarmos uma outra unidade aqui, micrograma por metro cúbico, por exemplo, o modelo está, no caso, resolvido muito simples, né, com todas as variáveis descritas nesse slide aqui, que vocês podem verificar. Então, muito simples, mas é uma pequena estimativa, é uma questão, é uma diluição, perfeito? É uma diluição dentro do volume apresentado no modelo e que pode ter um acréscimo se aquela vazão, né, do ar, se aquela velocidade do ar, ela vem acompanhada por uma determinada concentração da espécie que nós estamos analisando. Bem, esse aí, primeiro modelinho, bem simples, para a gente começar a entender algumas coisas. Vejam que aqui já não aparece nada com relação às questões particulares meteorológicas e termodinâmicas da atmosfera que nós estudamos. Mas logo a seguir agora nós vamos aprofundar um pouco mais com outras considerações e outra análise, que é o modelo de Gauss. Daqui um pouco nós já estamos aptos aí a entender, a fazer outras considerações para aprofundar a nossa análise e discretizar um pouco melhor a dispersão das emissões aí na atmosfera. Até mais.